E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Eu tô gravando, produzindo esse vídeo e eu queria avisar que eu tô fazendo isso cercado por duas feras, né? Por dois gatinhos que a qualquer momento pode entrar aqui no meio da gravação, tá bom? Então avisando, as pessoas que acompanham o canal sabem disso, né? E sobretudo quando eu falo de alguns temas, os gatinhos têm prioridade, então pode ser que eles entrem aqui. Se eles resolverem chegar por perto aqui, eu trago e coloco eles aqui para poderem saudar as pessoas do nosso canal, tá bom? Mas hoje eu quero falar de Byung-Chul Han, o filósofo asiático contemporâneo, ensaísta sobre o mundo contemporâneo que vive na Alemanha, né? E eu quero falar de um ensaio que está neste livro aqui. Eu tenho analisado alguns ensaios ou alguns artigos desse livro chamado Capitalismo e Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas. É um livro traduzido aqui no Brasil e publicado pela editora Vozes. E eu quero falar sobre um ensaio cujo título é No Panóptico Digital, que é originalmente um artigo publicado em 2014, lembrando que esse livro foi publicado na Alemanha em 2019, mas traduzido no Brasil e publicado em 2021. Então vou começar a falar um pouquinho sobre esse ensaio. Separei aqui alguns temas para poder comentar. O primeiro é quando ele fala da existência de uma smart city, né? uma cidade, vamos dizer assim, da esperteza, da astúcia, né? Ele diz assim, ó, hoje tudo se torna smart. Isso está na página 51. Em breve viveremos em uma smart city, na qual tudo, completamente tudo, está conectado com tudo, não apenas as pessoas, mas as coisas também, né? Então ele está falando de smart city, né? De uma cidade digitalizada, de uma cidade da esperteza nesse sentido, da agilidade, né? Ele está falando naturalmente de sistemas de automatização, né? Eu tenho, por exemplo, no meu quarto uma lâmpada digital que é acionada por comando de voz, né? Eu tenho um aparelho né, com o qual eu posso dialogar o tempo todo, fazer perguntas, pedir dados, né, e esse aparelho me responde. Claro que isso significa também que eu estou fornecendo dados para esse aparelho, né? Então a automação tem as suas vantagens, facilita a vida, né? Eu posso entrar no quarto e pedir para acender a luz, posso deitar na cama e pedir para apagar a luz, mas isso também tem um preço, né? Então isso permite que tudo esteja conectado a tudo, né? Mas também significa que eu tenho que cada vez mais expor os meus dados na rede mundial de computadores. E ele então vai falar na sequência sobre controle, na página 53. Hoje ele diz assim: cada clique que fazemos é salvo. Cada passo que fazemos é reconstituído. Deixamos nossos vestígios por toda parte. Nosso hábito digital é retratado exatamente na rede. O registro total da vida substituirá integralmente a confiança por informação e controle. Então ele está mais uma vez insistindo nessa questão de que tudo aquilo que fazemos é registrado, e isso significa que dados sobre a nossa vida pessoal, sobre hábitos, né? Então, eu citei o exemplo da lâmpada, né? Então, o sistema digital está coletando dados, ele está verificando que horas eu acendo a luz, que horas eu apago, em que momento essa luz fica extensivamente apagada. Ele pode supor que seja um horário em que eu estou dormindo. Isso, naturalmente, é uma informação sobre os meus dados, né, sobre os meus hábitos como pessoa, e certamente isso vai ser utilizado, vamos dizer assim, de uma forma tanto enquanto inocente, para oferecer produtos para mim. É claro que a gente pode usar a imaginação aqui e pensar
que eventualmente esses dados podem ser utilizados de uma forma manipuladora, de uma forma que traga malefícios para mim, né? Na página 54, 55, ele vai então chegar a essa expressão panóptico digital e explicando o que ele entende pelo panóptico digital. Ele diz assim: a ideia do panóptico, página 54, vem do filósofo inglês Jeremy Bentham. Ele concebeu no século XVIII uma prisão que torna possível uma vigilância completa dos prisioneiros, né? Isso aqui está explorado, por exemplo, no livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Há inclusive uma planta, né, desse sistema, né? Seria uma torre central, e ao redor dessa torre central de vigilância uma série de celas individuais onde cada prisioneiro pode ser vigiado a partir dessa torre. Bom, como eu disse para vocês, a qualquer momento eu poderia ser atacado por feras aqui, então eu estou trazendo o meu gato Michel Foucault para fazer uma pequena participação aqui no set de gravação, tá bom? Bom, vamos aproveitar também então e vou apresentar, vou mostrar para vocês, para quem já conhece, a Leia, para ela não ficar enciumada, né? O Foucault apareceu e a Leia também vai aparecer. Os dois estão aprontando aqui. Eu estou falando, estou conversando, eles estão me rodeando e às vezes atacam as minhas pernas aqui enquanto eu falo. E eles gostam também de aparecer no vídeo. Muito bem, então ele diz assim: as celas são postas em torno de uma torre de observação que dá ao Big Brother uma perspectiva total, né? Ele está se referindo a essa pessoa que fica nessa torre central, que é o vigia. Essa pessoa pode ver o tempo todo o que os prisioneiros estão fazendo, mas os prisioneiros não podem ver se tem ou não naquele momento uma pessoa vigiando. Esse é o grande objetivo desse sistema de vigilância, né? Que as pessoas se sintam vigiadas e, portanto, coagidas, mas que elas não sabem exatamente se naquele momento estão sendo vigiadas ou não, né? Ele diz assim: os prisioneiros são isolados uns dos outros por motivos disciplinares e não devem falar uns com os outros. Bom, aí ele vai esmiuçar isso. Ele já falou do sistema panóptico do século XVIII, que está ligado à sociedade de vigilância. Ele está dizendo que nós vivemos numa sociedade pós-vigilância, né? Quer dizer, não temos mais necessidade de sermos vigiados, somos nós que entregamos agora os nossos dados. Então ele diz assim, na página 55, o Big Brother do panóptico benthaminiano é capaz de observar os prisioneiros apenas em seu exterior. Ele não sabe o que se passa em seu interior, não consegue ler seus pensamentos. No panóptico digital, ao contrário, é possível penetrar nos pensamentos de seus habitantes, né? Entre aspas, né? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: não é que penetra literalmente nos pensamentos das pessoas através do sistema digital, é que à medida que você vai entregando os seus dados pessoais, é possível naturalmente abstrair os seus costumes, as suas formas de pensar, os seus gostos, né? E é disso que ele está falando. É nisso que consiste a enorme eficiência do panóptico digital. Um controle psicopolítico da sociedade se torna então possível, né? Ou seja, não é necessária a coação externa da vigilância, mas você mesmo entrega voluntariamente os seus dados, e não só aqueles dados que estão na exterioridade, você entrega aquilo que está na sua interioridade, você entrega gostos, preferências, desejos, ambições, utopias e por aí vai, né? Por isso que ele diz que esse panóptico digital é muito mais eficaz do que o panóptico do Jeremy Bentham. E aí então ele vai falar, vai se desenvolver, enfim, uma estratégia de poder smart, né? Ele diz assim na página 57, a técnica de poder do regime neoliberal não é proibitiva ou repressiva, mas sedutora, né? Então lembra lá que na hipótese de você estar navegando pelas redes sociais, de repente aparece ali no seu feed de notícias, aparece uma imagem de um produto
que foi selecionado em função do seu perfil, né? Então, por exemplo, eu gosto demais de livros, né? Então, de repente aparece um lançamento de um autor que eu admiro muito. É impossível para mim não parar naquele momento, dar um like e, naturalmente, se for um livro que já foi lançado e se eu tiver condições de comprar, eu vou comprar, claro, né? Porque aquele marketing é dirigido especificamente para mim, né? Então, os autores que eu admiro, as obras que eu admiro, né? Isso tudo está configurado de alguma forma a partir dos meus diversos outros likes e permite a oferta de um produto especificamente para mim, né? É por isso que ele diz, olha, não tem repressão, não tem controle, tem sedução, né? Nós somos seduzidos, né? Somos seduzidos pelo mercado, somos seduzidos a entregar os nossos dados. E ainda completando a citação, o que se implementa é um poder smart. Ele fascina em vez de proibir. Não se impõe pela obediência, mas pela curtida e pelo prazer, né? Vamos lembrar que é chamado de like, né? Que a gente aperta um coraçãozinho quando gosta de algumas coisas. A gente aperta um botãozinho que diz assim, ó, isso aqui eu gosto, né? Então, você está expressando a sua apreciação por algo, né? Então você está sendo seduzido positivamente. E ele diz ainda, as pessoas se submetem à relação de dominação ao consumirem e comunicarem, ou seja, ao apertarem o botão para dar likes. Poder smart, né? Poder eficaz, poder digital, poder que é capaz de ir além do que todas as demais formas de poder foram até hoje, né? Então, naturalmente que esse mundo digitalizado, no meu modo de ver, estar neste mundo é algo completamente inevitável, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas não sejamos inocentes a ponto de achar que tudo é maravilhoso e tudo é simples e benéfico para nós nesse mundo digital, né? Como tudo deve ser avaliado criticamente para que a gente possa desfrutar daquilo que tem de bom e aprenda a resistir, né, às coisas que a gente não quer ou a gente não gosta, né? A gente não deve se submeter simplesmente apenas porque essa é a moda do momento, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado a elucidar um pouco aí, trazendo esses comentários ou trazendo informações que espero que estejam além da própria textualidade aí do Byung-Chul Han. Tá bom? Eu gosto bastante desse autor, acho ele bastante instigante. Há uma tendência que ele seja repetitivo nos temas, né? Todo autor que escreve muito e publica muito tende a fazer isso, mas não deixa de ser um autor interessante e importante. Eu espero que eu tenha ajudado aí a elucidar esse autor. Eu espero encontrar você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!